Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Barreto do canal Oliver Talk e estamos aqui hoje para mais um vídeo, talvez um dos últimos de 2024, hein? Nós vamos falar sobre o famigerado caso Criança na Janela do Avião e o que Jordan Peterson tem a dizer sobre crianças e pais na janelinha do avião. Então, se você ficar com a gente até o final, você vai ver aí por nosso intermédio, né, a partir da nossa análise o que que a gente pode extrair de ensinamento a respeito dessa situação cotidiana, envolta aí em polêmica, viralização da rede social, ação de marketing e tudo mais. O que que a gente pode extrair de filosófico, sociológico e psicológico a esse respeito? E eu queria abrir aqui a reflexão mostrando uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu queria dizer como a gente pode, basta a gente ter o olhar adequado, como a gente pode extrair reflexões, como eu disse, filosóficas, sociológicas, psicológicas ou eventualmente de outras áreas, a partir de fatos cotidianos, triviais, corriqueiros, né? Que a gente não dá nada, a gente entende, e é claro, a rede social trata como simplesmente a polêmica do dia, a polêmica da semana, né? Não trata isso com essa seriedade que a gente tenta tratar aqui, mas esse é justamente o nosso trabalho, né? Isso é justamente aquilo que a gente faz. Então, 2, 3 minutinhos antes da gente partir de fato para a questão da janelinha do avião e o que Jordan Peterson pode nos ensinar a respeito desse problema, eu queria falar, vocês talvez tenham visto também nas redes sociais o vídeo dessa senhora aqui que estava sendo feita refém, né, num ponto de ônibus, né, a pessoa, acho que é uma outra mulher isso aqui, e ela tá com uma faca no pescoço da senhora, né, e a polícia usa um taser, né, para resolver a situação, enfim, o vídeo circulou bastante, e foi engraçado que eu me deparei com esse tweet hoje que eu vou mostrar para vocês já já, mas vendo o vídeo antes do tweet, eu falei, nossa, mas essa senhora tá com a linguagem corporal desta senhora, a vítima, era uma linguagem corporal muito estranha, né? Como a gente dá para ver aqui, a senhora está de braço cruzado. Meu, você tá com a faca no pescoço, o risco de morrer, levar um corte numa região extremamente venosa e se você sangrar ali, você morre. E a mulher tá de braço cruzado, como se nada tivesse acontecendo. E mais nada no repertório de linguagem corporal, de linguagem facial, mostra que essa mulher está preocupada, desesperada. Bom, como eu não tinha lido nada a respeito, eu falei, né, as pessoas reagem de forma diferente. Não sei. Eu confesso que eu não me aprofundei na reflexão, mas quando eu vi, eu achei estranho. E aí hoje eu li este tweet aqui, né? Veja, mulher feita refém em ponto de ônibus na Avenida Paulista contou o que pensou na hora. E ela diz assim: teve uma hora que eu pensei assim, eu com tanta coisa para fazer, parada aqui, aí o ônibus que eu estava esperando passando e ela me pressionando. Falei, ai, não acredito. Olha só, gente, o meu feeling, meu faro, estava certo. A mulher, ou é aquelas pessoas que têm realmente um horizonte de realidade muito limitado, né? Porque isso existe, tá, gente? Existem pessoas, nós, às vezes, que temos um horizonte mais amplo, a gente consegue problematizar situações, consegue ver ali conexões que as pessoas que não têm esse horizonte tão amplo não conseguem ver. Mas eu acho que vai até além disso, né? Porque, pô, instinto de sobrevivência também não é uma questão de horizonte de consciência ampliado. Instinto de sobrevivência é um negócio básico, biológico, né? Os genes gritam isso. E a mulher estava com uma faca no pescoço, tal como a sua linguagem corporal denunciava, ela não estava muito preocupada. Olha o que ela estava preocupada, com a quantidade de coisa que ela tinha para fazer em casa, com o ônibus passando. Mas ela não fala, eu estava com medo de morrer, eu estava desesperada. Não há nada na linguagem corporal dela que indique desespero, né? Ela parece que está ali numa situação corriqueira. Parece que tá como se tivesse, em vez de estar com uma faca no pescoço, tivesse batendo um papo com alguém. Aí eu até comentei assim, foi só realmente uma coisa bem pontual, né? O que a realidade do Bananil faz com as pessoas. Mas isso é um fato, né, gente? É incrível como o brasileiro ele está brutalizado, né?
O brasileiro está extremamente brutalizado, gente, né? Isso é assustador. Alguém comentou nisso daí, eu concordo plenamente. É, parece aquelas descrições ou reais de sociedades totalitárias ou literárias de distopias que relatam totalitarismos, onde as pessoas estão brutalizadas, estão totalmente indiferentes, né? As pessoas tropeçam em cadáveres, enfim, coisas absurdas acontecem e as pessoas que simplesmente não estão nem aí. O indiferentismo das pessoas é assustador. E o que que é curioso aí, né? Curioso é que, teoricamente, o Brasil não vive esse quadro. Teoricamente. Teoricamente, nós estamos aí relativamente numa sociedade livre, democrática, né? Mas em sala de aula, quando eu vou explicar aquele conceito da Hannah Arendt de banalidade do mal, eu sempre falo isso, né? Como que as pessoas, a tragédia como entretenimento contribui para esse embrutecimento, né? Para essa brutalidade enquanto visão das coisas, né? A pessoa tá lá tomando seu café, fazendo uma refeição e tá passando aquele jornal que só relata violência urbana, né? E eu sempre digo isso, né? Olha, relatar a violência urbana não é o problema. Se a violência acontece, eu acho que ela ser relatada não é o maior problema. Mas, assim, a maneira com que as pessoas encaram acaba sendo um problema, porque elas encaram com uma normalidade, uma naturalidade, que aquilo vira normal, aquilo vira uma coisa comum, tá? Então, isso é um grande problema, né, aí para nós. Então, vejam aí quanta coisa dá para a gente extrair de um fato ali obtido na banalidade do dia a dia, né? Mas, enfim, como eu disse, até me estendi mais do que eu queria. Vamos aqui agora. Vou mostrar aqui o famigerado vídeo, né? Já tem ali aquela legenda maravilhosa, né? E minha mãe encontrou uma pessoa sem empatia com criança, né? Porque empatia, e pior, gente, isso é muito triste, né? Essa deterioração da linguagem, que inclusive tem tudo a ver com a questão do embrutecimento, né? Que eu falei. É, como essa deterioração da linguagem é um problema. As coisas mais absurdas não serem aceitas virou falta de empatia. Agora você tem que aceitar tudo, tolerar tudo, em nome aí dessa suposta empatia, pseudo-empatia, né? Isso é, assim, lamentável em proporções é, é, gigantescas, tá? Então, eu vou soltar o vídeo, tenho certeza que vocês viram o vídeo, mas eu vou soltar mesmo assim, só para que a gente garanta que todos viram o ocorrido. Eis o vídeo. Vou pular aqui o vídeo para o restinho, porque essa informação não interessa para nós aqui, né? Enfim, né, gente? Assim, a gente não pode levar também a coisa aqui muito a ferro e fogo, né? A moça da janela, ela já tem 1,7 milhões de seguidores no TikTok, já fez publicação patrocinada. Enfim, achar que tudo isso foi arranjado para surtir esse exato efeito, eu acho que é acreditar que as coisas são muito. Que as coisas são tão controláveis assim. Muitas coisas são, né? Mas podia ser que nada desse certo. Mas enfim. O ponto é que, o que que a gente pode extrair, né, de sociológico, de psicológico daí? Quando a gente estava pensando aqui numa pauta, eu falei, bom, por que não tratar desse vídeo à luz da regra 5 do primeiro livro, 12 Regras, do Jordan Peterson, onde ele diz o seguinte: não deixe que seus filhos façam algo que te faça deixar de gostar deles. Então, eu lembrei imediatamente. Isso é o tipo de situação, a famosa birra em público, né? Vamos pegar essa situação e colocá-la sob um guarda-chuva mais amplo de diversas situações e vira e mexe vídeos com esse teor viralizam, né? Eu me lembro de um caso de uma menina na Bahia que queria o iPhone 15 e a mãe só queria comprar o 14 e já era uma adolescente, né? Uma adolescente tardia já, de 15, 16 anos, que deitou no chão, esperneou e também tinha esse elemento da gente não saber.
o quanto que aquilo ali é armado e o quanto que aquilo ali é real, mas o fato é que tem duas coisas aí em questão, né, gente? Ou as pessoas que estão aí têm filhos, eu não tenho filhos, mas eu trabalho com crianças e adolescentes, né? Esse ano eu estou trabalhando com Ensino Fundamental 2, que abrange aquele campo da escola que vai do sexto ao nono ano. Então a gente sabe que, mesmo que seja armado, a situação não me surpreende, né? Se for um teatro, é um teatro representando coisas que realmente acontecem, mas que por coincidência não são filmadas, não viralizam nas redes sociais. E quem tem filhos pode ter experimentado esse tipo de situação com os seus próprios filhos. Então, e aí existe toda essa carga sociológica do tudo ser empatia, e é muito lamentável ocorridos como esse, porque ao mesmo tempo nós vivemos culturalmente numa sociedade antinatalícia, né? A gente vive numa sociedade onde não há nenhum tipo de incentivo para que se tenha filhos. Aí os pais que têm filhos têm esse tipo de atitude, tudo jogando contra essa beleza da realidade humana, que é o ter filhos, né? A reprodução humana, etc. Então é muito lamentável, porque tudo acaba jogando contra, né? É muito triste isso. Quem tem educa mal, e existe toda uma campanha, uma carga cultural para que não se tenha filhos, né? E aí é esse tipo de acontecimento lamentável. Outros autores já falaram sobre essa questão das crianças, dos pais tratarem os seus filhos como alecrins dourados, né? E esse foi um assunto que para mim eu sempre tive uma certa barreira de tratar, porque eu sei que, como na condição de alguém que não tem filhos, dependendo do grau de profundidade que eu atinja nessa análise, alguém sempre vai usar a carteirada da experiência pessoal. Vai falar, você diz isso é porque você não tem filhos, né? Você é a favor dessas regras e tal, desse rigor, mas quando forem os seus filhos, você não vai fazer, você não vai querer, né? E hoje eu diria que para os meus eu vou querer sim, né? Mas claro que só as situações práticas vão me colocar minha pele nesse dilema. É, então, mas assim, por incrível que pareça, eu vou citar aqui um cara que a gente critica muito, que é o Cortella, né? Mas o Cortella tem aquelas imagens, assim, né? Que acabam sendo úteis de vez em quando, que ele fala, olha, o estado cultural hoje é aquele estado em que os pais levam os filhos nos restaurantes e perguntam para os filhos o que eles querem comer. Uma coisa que seria inadmissível no passado, né? Seja por uma questão de disciplina, de educação, seja por uma questão de que muitas vezes no passado era muito mais difícil você comer o que você queria do que hoje, né? Hoje é mais fácil você escolher, ter mais opções de escolha, mas ali numa vida de simplicidade, às vezes você tinha que comer o que tinha, né? Então isso muda totalmente essa abordagem a respeito de educação dos filhos e a respeito de como a geração que é pai hoje educa e trata os filhos com relação a regras, a disciplina. Olha, tem, não tem paciência. Pode, não pode, paciência. E estar em público é necessário ter um certo tipo de comportamento, né? As outras pessoas também têm os seus direitos, liberdades, vontades, né? Nesse caso do avião, como foi posto lá, né? Não existe uma obrigatoriedade de cessão do lugar simplesmente porque a criança quer sentar na janelinha. Aliás, querer sentar na janelinha sempre foi uma expressão popular para gente folgada, né? Ah, acabou de chegar e quer sentar na janelinha. Não existe isso. E ainda existe uma questão de como a coisa transcorre. Pediu, conversou, explicou, rolou, bem, não rolou, paciência, né? A pessoa está no seu direito. Agora, filmar, falar de falta de empatia, todo esse lenga-lenga, né? Acho que é muito representativo desse quadro cultural, onde os pais perguntam sempre o que que os filhinhos querem, em vez de impor ali regramentos, ordem, disciplina, etc. Como alguém que trabalha nessa faixa etária em escolas, e eu tenho uma vasta experiência, eu só posso dizer que o quadro é esse mesmo, tá, gente? É aquela, de vez em quando circulam algumas charges é, na, nas redes sociais, né, falando assim, década de 70, o pai é chamado na escola, o filho leva a reguada, o filho apanha. Hoje é o inverso. Se o pai é chamado na escola, o professor apanha.
Vez ou outra chega-se às vias de fato, mas em termos de discussão, de postura, de teor da reclamação, a culpa sempre é terceirizada, tá? E este ano aqui eu estou observando um outro fenômeno que o Jordan Peterson vai explorar nesse vídeo que eu vou passar para vocês, que é a questão do, não, mas porque a regra diz, não deixe que seus filhos façam coisas que vai te fazer gostar menos dele. Aí o Jordan Peterson fala no vídeo, nossa, mas é possível que os pais odeiem os filhos? Gente, vocês não fazem ideia de como isso é possível, tá? Isso é possível em proporções que quem não tem essa experiência diária não faz ideia do quanto isso acontece, quanto negligência familiar, casos de abuso que são encobertos, é, a escola ser tratada tanto pelas forças públicas quanto pelas famílias como depósito, né? E esse ano, como eu estou trabalhando com ensino fundamental 2, sexto a nono ano, tem muitos estudantes que têm necessidades especiais, né? Vamos colocar assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. E a gente vê ali como muitos deles são maltratados, não necessariamente maltratados no sentido da agressão, mas você vê que não fazem um acompanhamento médico, quando tem que tomar medicação, não é administrada a medicação, quando naqueles dias que ninguém vai para a escola, os pais levam esses filhos para a escola, por quê? Porque eles não querem os filhos em casa, né? Então, às vezes, até é um movimento inconsciente desses pais, mas acontece, tá? Então, isso é muito, muito mais comum do que a nossa intuição primeira poderia nos dizer, né? Não, todo mundo ama os filhos. E a grande questão também que o Jordan Peterson vai colocar é que isso que aconteceu nesse caso da janelinha do avião também é uma forma de negligência, também é uma forma de abuso, porque quando você não disciplina seu filho para fazer o que é certo, e esse é um percurso difícil, né, complicado, o que vai acabar acontecendo é que seu filho vai fazer coisas que vão fazer você deixar de gostar dele. Isso é um ponto importante. Essa abordagem do Peterson sempre é essa, né? Das relações entre as pessoas, do melhoramento entre as relações das pessoas, tá? Então, eu tinha pego aqui o meu próprio material sobre a regra, mas eu encontrei esse videozinho que é o próprio Peterson falando, é um vídeo curto, tem 12 minutos, falando sobre essa regra. Então, eu vou fazer provavelmente diferente aqui, eu vou soltar metade do vídeo, pausar, falar algumas coisas, depois eu solto a metade restante e depois eu trago uma citação da regra 5 do primeiro livro, o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, certo? Vamos lá. Capítulo 5? Uau, demoramos aqui. O capítulo 5 é o que eu pensei que teria mais problema por ter escrito. Eu pensei que as pessoas viriam em cima de mim por causa disso. Por enquanto não vieram, mas ainda podem vir. E o capítulo é: não permita que seus filhos façam algo que te leve a não gostar deles. E eu pensei que seria contagioso porque primeiro as pessoas pensariam: horas, jamais deixaria de gostar de meus filhos? Sério? 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 Você vai realmente me dizer isso? E tem um elemento aterrorizante que é muito pior do que isso. E como psicólogo clínico, eu posso dizer que eu já vi de tudo. Eu posso te dizer isso. E sabe, eu tenho visto famílias. É como se os membros da família estivessem em um círculo. E cada um deles tem as mãos ao redor do pescoço do outro. E eles estão apertando o suficiente para estrangular a outra pessoa em 20 anos. E essa é a família. É como, sabe, se você ainda não encontrou uma família assim, talvez você não esteja prestando atenção, sabe, existem chances razoáveis de que você esteja dentro de uma família como essa. Então, a ideia de que pais nunca deixam de gostar de seus filhos, meu Deus, como inocente você pode ser? Se você acha isso, bem, eu nem sei como você começaria a se consertar. Eu nunca deixaria de gostar de meus filhos. Esses são os pais que produzem filhos mais monstruosos também, eu te afirmo. Então, existe uma ideia de Carl Jung que eu gosto muito, que é a ideia da sombra. Sabe, isso ficou popular na psicologia. Em certos tipos de pensamentos na nova era também. Mas uma coisa que eu posso afirmar sobre Carl Jung é, não importa o que outra pessoa possa dizer sobre ele é absolutamente não adepto à nova era. Se você leu Carl Jung e o entendeu e não se aterroriza até as profundezas de sua alma, então você não entendeu nada do que leu.
E uma das coisas que Young disse a respeito da sombra, que é o lado sombrio da humanidade, a parte mais sombria de cada indivíduo, é que suas raízes alcançam todo tipo de mal. E ele mencionou algo bem específico, tanto metafísico quanto prático. O elemento metafísico ele mencionou inferno, literalmente, metafisicamente, mas ele também mencionou outros tipos mais próximos de inferno. Ele mencionou que se você for capaz de entender o seu lado sombrio, então você poderia ver em você o reflexo do comportamento que esteve presente em Auschwitz, por exemplo. E essa é uma razão porque as pessoas não levam a sério suas partes sombrias e nem mesmo confrontam o fato disso existir, porque ninguém quer ver isso dentro de si e nem imaginá-lo. Isso é absolutamente inimaginável. Você também acredita que essa confrontação com a barreira é uma inevitável barreira para o seu amadurecimento? Sabe, Joseph Campbell, que é bem conhecido entre alguns em certo sentido, ficou bem famoso por dizer: persiga sua felicidade. E Campbell, ele aprendeu virtualmente tudo que ele sabe sobre Jung, mas isso não foi o que Jung disse de forma alguma. Ele disse: persiga o que tem sentido e você vai encontrar aquilo que você menos queria encontrar. E esse é o dragão que protege o ouro nas histórias. O dragão é também algo que vive dentro de você, e ele não é algo que você encontra à luz do dia. Existem histórias muito antigas, histórias egípcias, sobre o deus Horus, que é o salvador dos egípcios em certo sentido, e quando ele encontrou o demônio, ele, mesmo sendo Deus, perdeu um olho numa batalha. Esse é o famoso olho egípcio que todo mundo conhece. Esse é o olho de Horus, que foi rasgado por Sete, o precursor de Satã. Então, eu diria que isso não é brincadeira. Bom, de volta para as crianças, eu já meio que sabia isso. Quando eu tive meus filhos, eu também experimentei isso de uma certa maneira e compreendi o que é ser uma má pessoa, uma terrível pessoa. E uma das coisas que eu sabia é que isso se manifesta nas famílias o tempo todo. Pais tirânicos, mães superprotetoras, mais raramente mães tirânicas superprotetoras e também pais tirânicos superprotetores. E também o terrível, patológico drama familiar que Freud falou no início do século, e eu tenho visto isso em muitas e muitas famílias. Muito triste, brutal, terrível. E eu vi pais punirem seus filhos. Você pode pegar uma página de Nietzsche, se você quiser aprender a punir suas crianças, ou qualquer uma outra pessoa, se você quiser puni-la, incluindo a si mesmo. Toda punição para alguém que fez algo errado traz, na verdade, um certo alívio para ela. Esse é o tema do romance Crime e Castigo de Dostoiévski. O assassino escapa, mas se sente aliviado quando é pego. Se você realmente quer punir alguém, espere que ela faça algo bom, e então você a pune. Porque isso vai ensiná-lo. Isso maximiza sua dor e diminui as chances dela repetir algo bom novamente. E eu digo algo: se vocês querem ter um bom relacionamento com alguém, isso é algo que você não faz. Abra seus olhos. E se eles fizerem algo que você gostaria que eles fizessem de novo, então você diz o quanto você aprecia o fato de que aquilo aconteceu. E você espera que isso se repita. Veja. Olha, existe uma coisa que você pode tirar da palestra de hoje, e que é algo muito útil a saber. Observe, e quando vir que alguém fez algo que deve ser repetido, diga: eu vi que você fez tal coisa, e vi que demandou certo esforço. Veja o que significa e veja como observei isso. Continue fazendo isso. E se você ama uma pessoa, faça isso para ela. E isso é encorajamento, isso é ótimo. Então, né, gente, basicamente o que ele diz até aqui eu já tinha antecipado, né? Primeiro, por mais que seja contraintuitivo essa ideia de que eventualmente os pais não podem gostar dos filhos, quando a gente parte para a experiência, isso é muito, assim, comum. Uma outra coisa que o Peterson fala, que eu não lembro se é nesta regra ou se é numa outra, é que ele fala que também, assim, que crianças façam maldades é uma coisa mais comum do que o instinto inicial também pode nos levar a crer, né? A gente tem essa visão de criança como sempre seres angelicais, inocentes. E veja, hoje eu trabalho com essa faixa etária que eu falei, que Funde 2, que começa ali a partir dos 11 anos. Mas conversando com profissionais que trabalham com faixas etárias menores, mesmo desde a creche, é possível observar esse comportamento assim disruptivo para o mal desde muito antes, né? Então, essa é uma outra ideia assim que vai contra uma intuição mais precária e mais ingênua e imediata, mas que é um fato, tá?
E depois ele fala uma outra coisa, que é o papel positivo da punição. Isso é uma coisa que em todas as regras ou reflexões que o Peterson faz a respeito dessa questão de educação de crianças, né? Essa é uma mensagem que está presente na reflexão dele. Olha, a punição ela tem um papel educativo, né? Então você deve punir o que é feito de ruim e prestigiar o que é feito de bom. Na educação atual, com as suas normas, as suas regras, as suas prescrições, tá? Isso é muito complicado, tá? Porque você tem uma premiação do mau comportamento, não talvez especificamente na questão da agressão, mas em relação a outros comportamentos. Você tem uma não penalização ou até uma premiação, e aqueles que fazem tudo certo muitas vezes ficam esquecidos, escanteados. Essa é uma das minhas brigas. Sempre que eu posso levantar essa bola nos ambientes educativos que eu estou, eu falo, poxa, a gente está aqui discutindo o aluno ruim, pensando o que pode ser feito para o aluno ruim, e o cara que é bom, que está fazendo tudo certinho, a gente não está discutindo aqui o que a gente pode fazer para melhorar para ele, o que a gente pode fazer de bom para ele, que premiação que a gente pode dar para ele, que presente que a gente pode dar para ele. É meio que isso, ele não está pensando exatamente na questão pedagógica quando ele está falando aí, mas ele está falando dessa tendência geral de que a gente deve premiar as boas atitudes e quando você visualizá-las, você deve encorajá-las e a gente deve punir as más atitudes. E existe um elemento de tirania, por mais que pareça também só uma negligência, um não fazer nada com relação aos pais que deixam os filhos muito livres, né, muito liberados para fazer qualquer coisa, existe um elemento tirânico aí também, porque esse pai, exatamente na situação do avião, né, esse pai vai ser um tirano para tentar adaptar ao mundo, o mundo às vontades do seu filho, para que o filho possa continuar fazendo o que quer, este pai vai ter que ser tirânico com todo o resto, né? E isso, obviamente, assim, acho que nem precisamos enfatizar que não tem como sair nada de muito bom daí, tá? Mas vou passar o restante do vídeo e aí no final a gente arremata a reflexão e eu tenho um pequeno trecho da regra 5 para ler para vocês. Bom, voltando às crianças, eu já sabia que eu era um monstro na época que eu tive filhos, então eu pensei, bem, minhas crianças eram pequenas, sabe? Bebês com 1 e 2 anos. E eu, um monstro horroroso. E existe uma desigualdade de poder incrível ali. Era melhor que meus filhos não fizessem algo que me deixasse zangado. E agora vocês vão ouvir algo terrível que aconteceu quando eu estava em Boston. Anos atrás eu li sobre uma mulher que mergulhou os braços de sua filha de 2 anos na água fervente. E você pensa, como uma coisa dessa poderia acontecer? É como, bem, sabe, ela devia estar de ressaca, talvez tenha perdido o emprego, talvez apavorada de muitas maneiras, talvez ela não tivesse nenhuma estratégia de como disciplinar seus filhos, talvez não tivesse ninguém para ajudá-la. Ela estava amarga, ressentida e brava, e a criança comportou-se mal exatamente no momento ruim. E você vai estar muito ao redor do seu filho. E você pode desejar que eles não se comportem mal naquele exato momento ruim. Pois qualquer maldade pode te fazer perder a cabeça, e eu não queria que isso acontecesse. E eu sabia que era fácil para as pessoas não gostarem de seus filhos, mesmo que eles enchessem a boca para dizer que os amavam o tempo todo. Eu vi pouca evidência disso em muitas situações. Sabe, nós temos uma afinidade natural por crianças, e talvez mais natural e poderosa afinidade pelos nossos filhos, e esse é um bom começo. E você não quer deixar que eles se enquadrem como seus inimigos. Você não quer permitir que eles se engajem num desafio de autoridade que o deixaria irritado e ressentido. Isso não é uma boa ideia. E se eles conseguem fazer você não gostar deles, então a probabilidade de eles fazerem outras pessoas não gostarem deles é extremamente alta. E você pode consultar sua própria irritabilidade. E você pode dizer, olha garoto, eu costumava dizer isso a meus filhos, quando eles tinham 3 ou 4 anos. Olha, não estou bem-humorado. E é provável que eu não seja razoável. Então seria melhor se você for brincar no seu quarto por um momento. Eu gosto de você, você é uma ótima criança, mas cai fora daqui por um instante. E eles ficavam bem com isso. Nós já tínhamos treinado eles até esse momento, a saber brincar sozinho no seu quarto, o que é algo que uma criança deve saber fazer de qualquer forma. Mas você precisa saber que tipo de monstro você é, se você quer ser um bom pai. Se você disser que não é um monstro, você é. Você é incrivelmente monstro no seu inconsciente. E esse é, na verdade, o pior tipo. E outra coisa a respeito desse capítulo é que existe uma ideia de que, e acredito que é uma ideia bastante sustentada pela vasta literatura,
é que o trabalho fundamental de pais de crianças de 0 a 4 anos é fazer esta criança extremamente benquista socialmente. E então você será um pai bem-sucedido se, quando seu filho tiver 4 anos, todas as outras crianças vão querer brincar com ele ou ela. Isso serve como um indício para saber se você está sendo um pai bem-sucedido ou não. É isso. Algumas crianças têm mais dificuldade de socializar e de brincar com outras crianças. Então eu não estou dizendo que todo pai que tem uma criança que não é popular aos 4 anos, que ele seja responsável por isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo ao contrário. É que você pode se assegurar de estar tendo sucesso. Se ele é não popular necessariamente, mas se os outros gostam de brincar com ele. Então você pensa, o que você fez para o seu filho? Bom, você abriu o mundo todo de crianças para ele. Então, porque eles sabem brincar, que é um conhecimento super profundo, e que começa a ser aprendido provavelmente na amamentação, e certamente no curso de interações de brincadeira aos 2 anos de idade. É um conhecimento profundamente internalizado. Eles sabem brincar exatamente como um bom cão treinado sabe brincar. Se você tem um cachorro e você faz assim, e o cachorro responde assim, e você pensa, cachorro, se eu fizer assim, ele não vai me morder? Ele sabe como brincar? E uma criança que está acordada e alerta age exatamente dessa maneira. É uma criança bem socializada. E se você conhece algo sobre crianças, se você interage com uma criança de 4 anos, você faz uma mímica, ela sorri para você e começa a brincar imediatamente. E é isso que você quer para os seus filhos. E onde quer que eles vão, outras crianças vão gostar deles. E vão os incluir em suas brincadeiras. E nas brincadeiras é que as crianças se desenvolvem. Então, se outras crianças os incluem nas brincadeiras, então as crianças desenvolvem. E as crianças que têm dificuldade de fazer amizade até os 4 anos, a literatura nesse ponto é bem clara. Se a sua criança está isolada aos 4 anos, a probabilidade de que algo possa ser feito sobre isso é quase zero. Não importa o que você faça. Eu não gosto de ser tão duro com relação a isso, mas eu conheço a literatura e é isso que ela diz. E tem mais uma outra coisa. Se você não permitir que seus filhos se comportem de maneira ruim, então adultos gostarão deles. Porque adultos, na verdade, gostam de crianças. E uma das coisas que eu gosto de ter filhos pequenos, eu morei numa área pobre de Montreal e tinha uns caras barra pesada lá. A gente costumava passear com a nossa filha no carrinho. E aí, esses caras barra pesada, só Deus sabe o que esses caras são capazes de fazer. Eles me viam passando com a minha filha, eles começavam a sorrir, fazer caretas e fazer gugu dadá. Sabe, eles... Eu digo, uma das grandes coisas sobre ter filhos pequenos é que eles despertam o melhor das outras pessoas. Você vê isso em toda parte na humanidade. Mesmo nas partes mais sombrias da humanidade. Você vê todo um lado deles que você não veria normalmente e isso é adorável. E o lance é que se você é bom para os seus filhos no bom sentido, você pode ajudá-los a manter essa extrema atratividade que eles têm na infância. E a responder apropriadamente a adultos como um bichinho de estimação que abana o rabo ao invés de rosnar e ir no seu calcanhar. E onde quer que eles vão, adultos vão recebê-los, ensiná-los, tratá-los bem e sorrir para eles genuinamente, ao invés de, oh meu Deus, nós vamos receber aquela família com aquele pirralho de novo. Sabe, isso é uma coisa terrível, terrível de se fazer com uma criança. Porque em todo lugar que eles forem, toda boa vontade vai ser falsa. E não há nada mais terrível do que colocá-los num mundo onde toda a boa vontade dirigida a eles é falsa. Isso é uma coisa terrível. De qualquer maneira, esse foi o capítulo 5. Então, né, gente, acho que essa parte nem tem muito o que comentar, né? Eu só quero ilustrar aqui com uma outra situação. Quando você. E é muito. Tudo isso que ele está falando, eu acho que é muito verdade. E aí você nem precisa ter uma experiência muito grande com criança, porque mesmo que você não tenha filhos, acho improvável que ninguém nunca tenha recebido uma criança na sua casa, né? E aí, quando a criança é uma criança bem educada, né? Porque criança é criança, mas assim, quando bem educada, que é mais contida, né? Que sabe respeitar e etc., é muito mais agradável do que aquela criança que. Eu já vivi essa experiência, né? Você sabe que quando a visita é esperada, né? Tem essa ainda, às vezes a visita é inesperada. Mas quando a visita é inesperada, você já tem que esconder. Ó, tem que esconder isso, senão vai mexer, tem que esconder aquilo, senão vai quebrar. É péssimo, né? E aí você recebe. É perfeita essa descrição que ele faz. Aí você recebe a pessoa, óbvio, você trata bem, você trata com educação, você não vai esculhambar a pessoa por causa disso, ou a criança. Mas assim, toda boa vontade dirigida àquela criança é artificial, né? Então, por quê? Porque os outros adultos. Essa é a dialética, né? Se todos os demais adultos da existência não gostam da sua criança, e você é o único que acha que é um alecrimzinho dourado, você não tem senso de realidade, a respeito dos seus filhos, isso é um grande problema. Isso é um grande problema que, no longo prazo,
vai prejudicar. Também aquela famosa imagem, né, da bolha. Isso é uma forma de bolha também, de ter a criança ali numa bolha protetiva, apesar dela ser insuportável. O pai acha que ela é uma gracinha, mas ninguém no universo acha. E aí alimenta-se aquela bolha, não se corrige os problemas. Essa ideia também está muito presente no Peterson, né? Os problemas que se empurra para debaixo do tapete, eles voltam para te assombrar. Não existe a possibilidade de você ficar ali cozinhando problemas não resolvidos e eles não virem cobrar um preço depois. Então essa situação aí, enquanto a. Beleza, você está cozinhando ali o parente, a visita é desagradável, inconveniente, isso ainda é algo relativamente inofensivo, mas o pacote completo envolvido nisso daí é muito desagradável, né? E isso já, assim, na verdade, tem os adultos que já foram criados assim. Tá? Eu me vejo, não sei se isso é uma falsa impressão, como uma das últimas gerações ainda nos moldes antigos de educação, né? Aquela que os pais falavam, ó, vai na casa dos outros, se aprontar, se prepara. Vai para a escola, se alguém chamar, se a escola chamar porque aprontou, se prepara que a giripoca vai piar. Mas eu estava ali já eu que tenho 34 anos, eu já estava ali numa fronteira. Então, se a gente considerar, já tem muita gente da minha idade com filhos. Então, esse problema, nós já temos adultos criados dessa maneira. E são adultos problemáticos, frustrados, né? Que não conseguem lidar com uma série de problemas, e isso são ecos também desse tipo de criação e de educação, tá? Eu queria trazer aqui, gente, uma citação que é da página 127 da regra 5, que é essa regra que a gente está vendo, do primeiro 12 regras para a vida, que diz assim: as crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva quanto pelo abuso físico ou mental. Ou seja, essa negligência do tipo que a gente descreveu aqui também é abusiva, né? Esse é o dano por omissão, ao invés de por ação, mas não é menos severo e duradouro. As crianças sofrem danos quando seus pais compassivamente desatentos fracassam na missão de torná-las espertas, observadoras e despertas, e as deixam em um estado inconsciente e indiferenciado, não tem nenhum tipo de enfrentamento, né, com os problemas do mundo. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, isso é uma coisa que eu acho que é válido na relação entre adultos e crianças, mas para todas as relações humanas. Você pode, assim, pontualmente até evitar algum atrito para evitar ficar chateado. Mas, assim, se isso virar uma constante, esse problema vai te assombrar depois. Não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção. Consigo reconhecer esse tipo de criança na rua, que é esse caso do avião, é o caso do restaurante que eu falei, e tantos casos que vocês devem conhecer. Elas são lentas, desconcentradas e vagas. São pesadas e apagadas em vez de leves e radiantes. São blocos brutos, presos em um estado perpétuo de espera para ser alvo. Tá? Então, eu acho que essa citação é muito pródiga, aí, muito boa, em resumir aqui um pouco da nossa reflexão. Certo, minha gente? Então, quero agradecer vocês. Peçam aí que se inscrevam no canal, sejam membros do canal, acessem as nossas redes sociais, acessem o nosso site. Está sendo publicada uma sequência de artigos sobre as primeiras 12 regras do Jordan Peterson no nosso site, tá? Elas estão saindo aí semanalmente, quinzenalmente. Tudo isso está aqui na descrição. E nós nos vemos aí provavelmente na semana que vem com uma reflexão de Natal, certo? Até lá!